Na confederação, como você já disse, é um órgão nacional, é uma entidade sindical nacional de representação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. A CONTAG hoje ela tem mais de 4.000 sindicatos filiados, então, e eles estão organizados em sindicatos a nível municipal, as federações em cada estado e também Distrito Federal, então são 27 federações, assim como a gente tem a FETAGRE aqui em Rondônia, né? E a confederação, que aí ela reúne então as 27 federações e esses mais de 4.000 sindicatos. Na direção então nacional, nós temos 13 diretores. A Secretaria de Mulheres é uma das diretorias da CONTAG, né? Uma das diretorias da CONTAG. São várias áreas na CONTAG, o presidente, que é mais geral, a vice-presidência, que cuida das relações internacionais, e depois áreas bastante específicas, como a área de mulheres, né? Secretaria de Mulheres, Secretaria de Juventude, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Políticas Sociais, Política Agrícola, Agrária. Então são várias frentes, assalariados e assalariadas rurais. Então mulheres é uma dessas áreas. A CONTAG também é filiada a nível internacional, porque a gente tem essa organização que eu dizia até agora há pouco, ela é no âmbito nacional. Mas a CONTAG está afiliada a 2 internacionais também, que é uma forma também de se articular para as demandas para além das nossas fronteiras. Então eu presido hoje ainda a Confederação Nacional de Produtores, a Confederação Nacional não, tá o costume já, a Confederação de Produtores Familiares Campesinos e Indígenas do Mercosul Ampliado, que reúne 7 países aqui no Cono Sul, né, da América Latina. Tem hoje uma responsabilidade de coordenar essa defesa, né, dos interesses das mulheres trabalhadoras rurais, sindicalizadas ou não, porque a CONTAG é uma organização sindical, como é a organização sindical, ela tem hoje esse respaldo para negociar em nome das trabalhadoras rurais, dos trabalhadores rurais como um todo, né, agricultores familiares ou assalariados rurais. Então, hoje eu coordeno a área de gênero, é bastante recente isso, eu assumi desde abril. Eu estou na CONTAG já pelo 3º mandato, antes coordenava a área de políticas sociais, que nessa discussão dos territórios, inclusive, a gente acompanhou bem do início, desde essa outra pasta que eu coordenava. Depois, os últimos 4 anos, tinha ficado coordenando a área de relações internacionais. Além da gente olhar a nível nacional e agora com essa responsabilidade de abril para cá, especificamente do tema das mulheres, mas sempre a gente tem feito esse debate, olhando o que tem sido as demandas dessas mulheres, quais são, agora, né, com a especificidade das mulheres, que você quer também, esse tem sido sempre esse trabalho de olhar, de pensar políticas, de pautar políticas com os governos, de trazer para a agenda dos governos as demandas das mulheres trabalhadoras rurais, e principalmente tem sido o foco pautar políticas públicas, né? Como é que essas políticas, né, possam chegar para essas mulheres e trazer para a mesa, principalmente, o que tem sido a vida das mulheres do campo. Não tem sido fácil ao longo de muitos anos. Né? 15 anos que nasce essa Secretaria de Mulheres da CONTAG. Depois, se você quiser, inclusive, a gente tem textos que relatam bem direitinho essa trajetória das mulheres trabalhadoras rurais na organização, na CONTAG. Perfeito. Mas, basicamente, esse formato que nós temos hoje, que é uma coordenação nacional, composta por uma comissão nacional, onde tem uma coordenadora de mulheres em cada uma das federações. Certo. E também muitas das federações, a maioria delas, tem comissões estaduais que reúnem mulheres coordenadoras de mulheres em cada sindicato. Então, essa estrutura ela nasceu há 15 anos, desde que a gente conseguiu conquistar no interior da confederação, da organização do movimento sindical, a política de cotas. Até então, era aquela briga para pelo menos ter mulheres na direção. A CONTAG fez 50 anos, agora 23 de dezembro. Então, ao longo dessa história toda, sempre, desde o primeiro congresso, você busca nos relatos ver que as mulheres estavam presentes de alguma maneira, mas não aparecia. Então, ela foi conseguir entrar para a agenda, conseguir pelo menos que nos registros se registrasse também as demandas das mulheres e debatesse a questão das mulheres, foi especificamente depois de conquistar a política de cotas, que aí cria a Secretaria
Antes era só uma coordenação, depois vem já hoje com estrutura de secretaria. E a última conquista agora no último congresso foi aprovar a paridade na CONTAG, que deve ser implementada em 2017. A queda de braço que estamos nesse momento é implementando na confederação e a sua estrutura a igualdade na representação, na participação, nos debates, enfim. A gente vem acompanhando faz tempo. Agora, diríamos assim, que se a gente olhar ao longo dessa trajetória, a CONTAG hoje, inclusive, é uma das organizações referências a nível mundial na organização das mulheres trabalhadoras rurais, exatamente, não só pela fama da Marcha das Margaridas, essa capacidade de mobilização, de protagonismo, de pauta e dessa questão organizativa, mas também por essa capacidade de discutir, de trazer para a mesa a questão dessas mulheres. Então, eu acho que assim, o que a gente tem avaliado ao longo desse período, diríamos assim, que hoje nós estamos em um estágio que, bom, tem alguns avanços, por exemplo, conseguir tirar da invisibilidade a pauta das mulheres. Diríamos que a nível nacional, hoje, a partir dessa força que principalmente se articula principalmente com essa força em torno da Marcha das Margaridas, que até 2000, quando foi a primeira marcha, também internamente no movimento sindical as mulheres foram chegando e era uma luta mais interna, olhando mais a pauta interna também do sindicalismo e não na pauta muito das políticas públicas. Era um enfrentamento muito mais, processo da ditadura, outras coisas, então aquela mais de organização dos trabalhadores. E a CONTAG sempre numa organização mais geral. Então, e as mulheres ficaram um período também, tem uma força nesse debate interno na CONTAG, também de algumas forças feministas muito fortes, então aquela coisa mais da luta pela igualdade e tal. E de 2000 para cá, as mulheres, olha, o debate com as coordenações, todo mundo sabe, essa luta, essa igualdade, ela vai ser construída como? Só disputando internamente na organização? Não. A gente precisa olhar exatamente para essa situação de visibilidade das mulheres do campo, porque quando você vai fazer o debate das políticas, realmente, o PRONAF, não sei, um monte de políticas, vai olhar a demanda, não, estamos falando da família com todos, sim, mas não é o mesmo olhar, não é a mesma demanda quando você senta na mesa e conversa com uma mulher, ou quais as suas demandas, por exemplo, às vezes a gente tem, uma das coisas que as mulheres sempre trouxeram com muita força para a mesa, a agenda da violência, que não é a agenda geral, do debate da família, é uma especificidade das mulheres. Como pensar esse olhar do desenvolvimento no campo, essa demanda delas, como é que eu consigo pensar a autonomia econômica dessas mulheres, como é que eu consigo garantir que ela não tenha que se sujeitar, de repente, a viver numa situação de violência, tendo que exatamente garantir essa autonomia econômica. E garantir essa autonomia econômica é sentar para discutir sobre isso. Com certeza. E você ouve relato dessas mulheres, muitas das vezes, que conseguiu adquirir autonomia econômica depois que se aposentou. E olhe lá, Então, assim, esse debate começou a vir para a mesa com muita força. Então, eu diria que hoje a gente já computa isso como uma evolução. A pauta da Marcha das Margaridas não é uma pauta construída só lá na CONTAG e na coordenação. É uma pauta que desde a primeira ela marcha também em várias reuniões na base, ouvindo dessas mulheres. É por isso que aparece a agenda da violência, é por isso que aparece a agenda com muita força da necessidade do debate da igualdade, também de políticas públicas que garantam autonomia econômica, mas pautas que se fosse discutir só no todo, elas jamais estariam, Então, a riqueza da pauta da Marcha das Margaridas hoje, para nós, eu acho que ela já é uma evolução. Essa capacidade de, pelo menos, ter colocado no papel essas demandas e poder tirar da invisibilidade essa agenda das mulheres rurais. Eu acho que, por exemplo, a última Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural, que foi agora em outubro, foi a primeira conferência nacional que a gente consegue, das conferências todas que nesses últimos 10 anos têm sido referência para a construção de políticas públicas, primeira conferência nacional que a gente teve paridade, foi a Conferência do Campo. Então isso mostra a força das mulheres do campo em estar pautando, em trazer para a mesa, em conversar, em poder tirar da invisibilidade sua agenda. Elas, além da orientação, receber denúncia com toda a estrutura para isso.
sendo entregue para os estados. E era a pauta da Marcha das Margaridas. Então, assim, está construindo políticas. Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural é conquista da marcha. E hoje a gente comemorou já agora no segundo semestre desse ano 1 milhão de documentação de mulheres no campo. Quando marca o mutirão, daí é uma ação articulada com o nosso sindicato no município, na região onde ele vai acontecer, para que o sindicato faça essa mobilização. Muitos dos municípios, às vezes o mutirão às vezes acontece até na sede do sindicato, dependendo da estrutura que ele tem, né? Ou da parceria com o município. Mas é um resultado dessas negociações, dessas mulheres dizerem, olha, como é que eu acesso política pública se eu não tenho nem documento? O primeiro direito de cidadania é existir oficialmente, né? Então, por isso que eu digo, esse resultado da marcha de tirar da invisibilidade o que é a demanda delas, ouvindo delas. Essa também é uma das demandas sempre trazida com muita força por elas. E hoje, várias das políticas terem as mulheres como titulares também é uma conquista já dessas negociações que a gente tem feito ao longo desses anos e pautado. Por quê? Uma das questões que sempre faz parte dessa invisibilidade colocada para as mulheres, essa questão de que você recebe o título da terra como se ela não existisse, como se ela não fizesse parte disso. É o que estamos vivendo hoje, por exemplo, no debate aí com o Idaron ainda. Um exemplo forte aqui em Rondônia ainda. Que todo, por exemplo, esse sistema de fiscalização que o Idaron faz do gado, ele coloca só o nome do homem. Qual a consequência disso? Mais do que tirar ela da invisibilidade, hoje a denúncia que tem vindo de todo mundo se ele chega a falecer, a família só vai conseguir vender o gado até para pagar o caixão dele depois do inventário. Como se ela não fosse, né, às vezes casada ou oficialmente qualquer tipo de comprovação que tivesse que tem uma união estável, não serve para nada. Então foi exatamente assim, esse é um exemplo muito concreto que a gente já está vivendo agora, que tem sido um processo de negociação aqui, que não conseguiu quebrar em Rondônia ainda, que é uma política estadual, mas a nível federal hoje a gente já conquistou isso, em que todas as políticas públicas vão ser titulares das mulheres. Por quê? Exatamente como uma forma de induzir para esse processo também de garantir alguma autonomia econômica para elas, para que ela pelo menos passe a saber que ela é parte desse processo, né? Na questão da titulação da terra mesmo, para muitos pode parecer, mas isso não... Para que o nome no título? Para elas é uma questão assim que tem sido trazido como uma questão muito importante. Na hora de acessar os benefícios da Previdência, um monte de coisa, esse fato de não ter o nome em lugar nenhum, é onde que muitas vezes ela não conseguia acessar nem a aposentadoria porque não conseguia comprovar atividade nenhuma. Então hoje, às vezes, e talvez esse o desafio que a gente está enfrentando nesse momento, até fazendo um balanço da marcha, nos momentos que a gente tem agora, é que a gente tem conquistado várias coisas a nível nacional, mas agora a gente precisa intensificar que elas, inclusive, a base como um todo, todas essas mulheres do campo, porque, como eu estou dizendo, a CONTAG não representa só a afiliada ao sindicato. Às vezes aquela que está mais próxima do sindicato, mais das reuniões, alguma coisa, ela até está mais informada. A gente tem conquistado várias políticas públicas e nem sempre elas se deram conta de onde que veio isso. Né? Da onde que apareceu? Caiu de paraquedas da onde? Que também não se discute. Como é que é isso? Então, esse é um dos desafios hoje ainda, que mesmo com toda essa organização, não flui tão bem assim também em todas as organizações, em todos os sindicatos, nas associações, para também esclarecer, olha, isso aqui é conquista da marcha, isso aqui é conquista já da organização das mulheres, né? Então, diríamos assim que hoje, eu tenho dito, o maior desafio, inclusive, da Marcha das Margaridas, e é nisso que eu acho que a gente deve pautar a próxima marcha, que é 2015, que vamos começar a construir ela agora, que é exatamente essa necessidade da gente fazer um esforço maior, e não é só na questão das mulheres, mas também na questão das mulheres, é que a nível nacional hoje a gente tem conseguido negociar com o governo federal, conseguido conquistar várias coisas. Quando chega no âmbito estadual, ela já começa a balançar. Por exemplo, Rondônia é um dos estados que até agora não recebeu a unidade móvel de enfrentamento à violência no campo, porque para receber o estado tem que assinar o Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, o Pacto Nacional,
que recebe a Casa da Mulher Trabalhadora e várias políticas que vão junto. Rondônia até agora está sentado em cima e não quis assinar, não conseguiu fazer isso. Então, assim, quando chega no Estado, aí é uma briga segunda para conseguir fazer acontecer. Quando chega no município, uma terceira, porque quando fala na política para as mulheres, a gente criou a SPM a nível nacional, nos estados já tem pelo menos uma coordenadora, como é o caso de Rondônia, uma coordenação sem autonomia nenhuma também a nível de estado, a secretária, não é com status nem de secretária de estado, então, ou seja, não tem orçamento, né, a nível de estado. Quando chega no município, você não tem com quem dialogar política para as mulheres. Então, assim, também, aí como é que a gente consegue com essas mulheres, inclusive, pelo menos se a gente conseguir debater com as 100 mil que foram para a marcha, como é que chega junto nos seus municípios? Então, tem muitas conversações. A gente precisa agora, no próximo ano, marchar a nível local. Seja com 50, com 100, na porta da prefeitura, bater. Porque senão não adianta conquistar paridade na assistência técnica, que é o debate, uma das conquistas da última conferência, para discutir com quem, se lá não tem ninguém fazendo esse olhar das mulheres no campo, né?